No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa tortinha de legumes com aveia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, dá um curtir, comenta o que você está achando e compartilha para os amigos para que esse meu vídeo possa chegar para um monte de gente. A receita de hoje é para aquele dia que você não sabe muito bem o que fazer, tem um monte de legumes na geladeira, mas pode transformar isso numa tortinha. Essa receita, ela tem um custo bem baixo de produção e ela é bem fácil de preparar, bem rápida. Ali na preparação dá mais ou menos uns 10, 15 minutinhos e depois para assar uns 40 minutos, variando ali o seu forno. Para os ingredientes a gente vai usar 170 gramas de aveia, farelo de aveia. Essa quantidade você pode comprar no supermercado, que é aquela caixinha, então você pode se basear pelaquela medida. Vamos colocar num bowl. Vamos usar um potinho de iogurte natural. O potinho também tem 170 gramas, então essa receita ela é bem legal, que você pode ir no supermercado, pegar a caixinha de aveia, pegar o potinho de iogurte e misturar os dois. E vamos colocar também 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Para quem não pode ou não gosta do iogurte, eu já tentei fazer essa massa só com ovo ou só com azeite de oliva. Sinceramente, para mim, o melhor resultado é com o iogurte. A massa ela fica bem crocante e fica bem suave. Com o azeite de oliva e com o ovo a textura muda bastante, o azeite de oliva ele predomina bastante, mas como é de gosto, se você em casa quiser testar, fica a dica. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes, deixar tudo homogêneo e vamos montar ali na nossa assadeira. A textura da massa ela é mais firme, só que pode variar dependendo a marca do iogurte e a marca da aveia. E não tem problema, tá? Se ela ficar um pouquinho mais mole ou um pouquinho mais firme, a gente ainda consegue abrir na assadeira. Tem duas formas que eu gosto de usar para assar essa massinha. A de vidro, que eu acho que deixa a massa ainda mais crocante, ou essa assadeira de inox com fundo removível, que daí a gente consegue depois tirar a tortinha. No vídeo de hoje a gente vai usar essa assadeira aqui, que provavelmente as pessoas têm mais em casa. Antes da gente colocar nossa massa, eu coloquei aqui um pouco de azeite de oliva. Eu vou espalhar com esse pincelzinho de silicone e aí a gente vai vir com a massa aqui em cima. Eu boto porque eu acredito que deixa a massa mais crocante e mais saborosa. Mas se você não quiser usar ou quiser usar um outro óleo, também não tem problema. Com a mesma espátula que a gente usou para fazer a nossa massa, eu vou botar uma quantidade aqui na forma. Eu, para facilitar, molho esse meu pão duro, esse meu coisa de raspar, passo na água e venho alisando a massa e botando aqui no fundo da forma. Eu acho que assim facilita bastante, porque quando a gente bota direto a massa e passa esse em cima, ela cola e puxa. Então com a água acaba deslizando e facilitando o nosso trabalho. E lembrem, quando estiverem colocando a massa ali na forma, coloca um pouco dela para cima. No final, a gente vai fazer um acabamento com essa massinha que ficou sobrando ali em cima. Com a nossa massa pronta, já na nossa assadeira, agora a gente vai fazer o nosso recheio. Eu escolhi cenoura, abobrinha e brócolis, mas como eu falei, você pode substituir pelo recheio que você quiser. A gente vai higienizar os nossos legumes. A cenoura eu tiro essa casquinha, essa películazinha que ela tem por cima, e a abobrinha eu uso com casca mesmo. E o brócolis a gente vai lavar, cortar em pedaços pequenininhos, depois a gente mistura os três e já voltamos aqui.
Depois de ralar e cortar os nossos legumes, e naquela quantidade que eu coloquei ali, uma cenoura, uma abobrinha, meio brócolis, não tá pesado, mas você pode escolher, né, uma cenoura média, uma abobrinha média, porque a quantidade de recheio não vai interferir na sua torta, só vai deixar ela com mais recheio ou com menos recheio. Então depois desse processo, agora a gente vai colocar sal e tempero a gosto. Aqui eu gosto de usar páprica picante, cúrcuma, sal, pimenta, mas como eu falei, é a gosto, então você pode colocar os temperos que gostar. Eu esqueci de falar, mas pode colocar uma pitada de sal aqui nessa massa também. Ali na hora que eu tava preparando, eu não gravei com sal, mas além do iogurte e da aveia, vai uma pitada de sal. Para montagem da torta, eu gosto de jogar um azeitinho de oliva aqui na minha massa, jogo um pouquinho de azeite de oliva aqui no recheio, e depois que ela estiver pronta, eu jogo um pouquinho também. Tudo pouquinho para dar só uma leve molhadinha assim nos legumes e deixar a massa um pouquinho mais crocante. O processo é bem simples. A gente vai molhar nossa espátula na água. Vai colocar essa espátula entre a massa e a forma e vamos trazendo para dentro, como se a gente quisesse fechar a massa. Como não tem muita, vai ficar realmente só uma bordinha, deixando todo o centro dos legumes aparecendo. Vou colocar agora um azeitinho de oliva, muito a olho, muito a gosto. E aqui em cima, o céu é o limite. Você pode colocar o que quiser, pode colocar um queijo, pode até colocar queijo no meio dos legumes, né? Se for colocar queijo, eu aconselho botar mais no final, porque como fica bastante tempo no forno, o queijo pode queimar, né? E perder aquele efeito dele de elástico, assim. Mas você pode colocar o que quiser. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais de aveia e umas sementinhas de girassol. Eu acho que não precisa, né, passar essa quantidade aqui pra vocês do que eu coloquei em cima, porque você vai fechar com o que quiser. Eu deixo até um espacinho assim, ó, não cubro todo o meu legume, né, eu quero só dar uma finalização nele. A gente vai colocar no forno mais ou menos 180, 200 graus, depende do seu forno. E o tempo é pelo menos uns 40 minutos, porque dá tempo da massa cozinhar bastante. Você vai começar a ver que vai dourar na borda, mas deixa ficar pelo menos uns 40 minutos, se o seu forno não for muito forte, né? Para a massa cozinhar bem dentro, porque o recheio tem a umidade e aí tem que secar a massa e secar o recheio. E se a gente acaba tirando antes, fica uma massa um pouco mais mole. Então deixa pelo menos uns 40 minutos e daí vai observando e depois a gente tira do forno. E ficou pronta a nossa tortinha. A minha levou mais ou menos 1 hora e 5 para ficar pronta. E agora eu vou desenformar aqui para vocês pra gente ver como ficou. Eu vou usar um potinho que eu tenho aqui para apoiar a minha forma. Centralizar aqui, ó. Tirei. Olha que linda. Ai, tá muito cheirosa. E agora eu vou cortar para vocês. Nossa fatia de tortinha. Vou provar. Tcharam!
Vocês vão adorar. Encontro vocês no próximo vídeo com uma outra receita deliciosa. Beijo, até a próxima!